Envolva nessa tarde e que possamos, sob os influxos dos mentores dessa sala, fazermos um estudo adequado, um estudo envolvente e, sobretudo, à luz da doutrina de Kardec, que é a nossa doutrina. Eu chamaria nesse momento a nossa irmã Sil para fazer a abertura dos trabalhos iniciais. Muito obrigado, estou descendo. Boa tarde a todos, amigos queridos, que permaneça conosco nessa tarde de estudo, junto com a espiritualidade amiga aqui presente, que possamos ter uma tarde de estudo de muita paz, de muita luz. Na sala, vamos estudar hoje o livro que é o Espiritismo, capítulo 2, Comunicação com o Mundo Invisível. Então, gostaria de convidar a nossa querida amiga Xanri para fazer a prece de abertura para nós. Xanri, por favor, levanta a mãozinha. Então, um beijo a todos e bom estudo a todos. Boa tarde, meus irmãos. Só dá um ok no som para mim. Uma linda tarde a todos. Vamos então orar, né? Então, nós fazemos sempre as vibrações no final dos estudos. Mas hoje eu gostaria muito que nós vibrássemos já agora, no início do estudo, pelo nosso irmão Raul Teixeira, e também, especialmente hoje, pelo nosso querido amigo, irmão Zeca São Paulo. Então, a Ti, Senhor, entregamos o nosso dia, os nossos caminhos, destino. Colocamos em Tuas mãos o nosso coração. Pedimos que olhes também por nossa família, os nossos amigos, todos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, o nosso viver. Coloca amor e paz em nosso coração. E quando tropeçarmos pelas estradas, Te pedimos, Senhor, segura nossa mão. Dá-nos a fé, a crença, a esperança. Segura o leme do nosso barco pelo mar, seja o farol que ilumina o cais seguro, seja estrela em nosso céu sempre a brilhar. Tira de nós todo o ódio e desamor, põe em nosso peito todo o Teu carinho, para que possamos ser amigos, sermos irmãos do viajante perdido no caminho. Dá-nos o perdão por tantos erros cometidos, por tanta injustiça que já fizemos. Ensina-nos a, em Ti, ter confiança, para que possamos viver e ser felizes. Que a caridade seja o bem a nos guiar, que a esperança seja a estrada a percorrer, que a Tua luz se espalhe em nossos nada, para que, pleno de amor, possamos então viver. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, Seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que ainda insiste em residir dentro de nós, porque só Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Obrigada, mestre querido Jesus. Um ótimo estudo para todos. Naninha, seja bem-vinda. Obrigada, irmão Justiça. Bastante. Deus seja louvado. Naninha e Dino, sejam bem-vindos à Sala Luz do Caminho. Meus irmãos, como de costume, eu solicitaria um de vocês digitar um número de 1 a 288, por favor. De 1 a 288, por gentileza. 275, Naninha. Você digitou muito bem. E 275 diz-nos textualmente o que segue. Mantenha-se calmo e sereno. Confie na força cósmica que enche todo o universo, inclusive sua própria pessoa. Focalize sua confiança em Deus, que habita dentro de você e dentro de todas as criaturas. Liberte-se do medo, caminhe com segurança e procure ouvir as palavras de orientação ditadas no mais profundo do seu coração, por Deus que habita dentro de você. Pérola, né? Extraordinário. Tá vendo, Aninha? Então, na verdade, o texto aqui nos exorta a ser calmo. Assim como os pássaros, Deus provém a sua alimentação, nós também em tudo seremos providos, porque Deus sabe a nossa necessidade. E muitas vezes a gente fica correndo atrás do supérfluo, esquecemos do necessário e a hora que menos esperamos, a vida extinguiu-se. E digo a vida corpórea, porque você corre para lá, para cá, atrás do dinheiro, você corre para lá, para cá, para implementar os projetos, ganha-se dinheiro, depois gasta-se o dinheiro para recuperar a saúde, e muitas vezes nem recupera a saúde. Então, devemos ter confiança em Deus, pois Deus é uma força cósmica e habita dentro de nós, habita dentro de cada ser, seja ele animal, vegetal ou próprio mineral. E nós, que temos um espírito, ou seja, uma força, um princípio inteligente dentro de nós, ou envolvendo essa carcaça corpórea, temos com maior contundência Deus habitando. Então a gente tem que seguir o caminho sem medo, olharmos para cima, mas jamais deixarmos de pisar no chão, de verificar a realidade. Flor amarela. Antes de eu falar o nome, ela saiu muito bem. Então tá aí a mensagem que a nossa amiga Naninha nos solicitou. Meus irmãos, como está no texto, vamos falar hoje da comunicação do mundo invisível. Isso, o livro, o que é o Espiritismo. É um livro, nós vamos estudar aqui de forma sequencial. Então daqui, como nós estudamos as 5 obras básicas, acrescida deste livro e do livro Obras Póstumas, estudamos 7, daqui a 7 estudos voltaremos no livro O que é o Espiritismo. E a propósito, meus irmãos, é um livro de 185 páginas. Kardec, outrora, ou à época, no século XVIII, XIX, né? 18, 19 realmente, ele exortava, solicitava às pessoas e sugeria que lesse esse primeiro livro, antes até mesmo do Livro dos Espíritos. Porque nós, os espiritistas, temos talvez um erro no que refere-se à sugestão. A gente conhece a pessoa,
a pessoa fala, irmão X, me cita uma obra, me sugere uma obra para me ler, eu, mais do que depressa, o Nosso Lar. Ora, gente, a pessoa para ler um Nosso Lar, ler uma obra de André Luiz, ele tem que conhecer a codificação, porque senão o cidadão vai rir a hora que falar daquelas partes fluídicas, o cidadão, o espírito, após a morte, o cidadão tomar um suco, andar numa carruagem, verificar essas e outras coisas de forma fluida, não entende. Então, esse é o livro, segundo Kardec, o que é o Espiritismo. A gente deveria, inclusive, ele faz uma sinopse muito centrada da nossa doutrina. Então, na verdade, meus irmãos, a existência das almas, dos espíritos, e essas comunicações foram caracterizadas em vários momentos de nossa doutrina, em várias etapas. O questionamento é o seguinte: essas comunicações são inteligentes? Elas ocorrem de verdade? Ou por outra, essas comunicações entre os vivos e os mortos, e nesse aspecto aqui, falando mortos, entre aspas, né, relativamente ao espírito, de fato e realmente acontece? Existe? É o questionamento que se faz. Então, e muitas pessoas, os nossos detratores e outras pessoas que não acreditam, porquanto a alma ou o espírito é como uma fumaça, uma coisa vaga, muitas vezes, segundo eles, apenas compreendida em nosso pensamento, e como a gente não vê, e por não fazer parte da materialidade que sensibiliza os nossos sentidos, ainda não foi provado o espírito pela ciência. A ciência espírita, sim, nos prova, mas a ciência material ainda não provou em função disso. Os nossos detratores, as pessoas que não acreditam, falam que isso é fruto de nossa imaginação. Muitas vezes, até taxando-nos de louco, de psicopata, de pessoas que vivem no mundo nimbado. Fez-me lembrar agora do ex-presidente, o Fernando Henrique Cardoso, um certo repórter perguntando alguma coisa, e ele respondeu: meu amigo, meu filho, parece que você está num mundo nefelibático, né? Nefelibático. Quer dizer, que isso significa? O mundo das nuvens. Ora, então, tem certos detratores e certas pessoas que dizem que nós estamos nesse mundo das nuvens. Isso é pensamento, a comunicação, o espírito. Esse princípio inteligente, ele não existe. Fraternas LJR Sereno, sejam todos bem-vindos à Sala Luz. Então, dentro desse aspecto, é que vamos estudar esta parte científica do Espiritismo, parte ciência, né? Que é o estudo da comunicação dos espíritos ou da alma com o mundo corpóreo. Os intercâmbios, diz Kardec, entre o mundo visível e o mundo invisível, podem ser ocultos ou patentes, espontâneos ou provocados, né? A parte oculta ocorre de que forma? Dessa comunicação. Bom retorno, Mariada. A parte oculta ocorre pelo pensamento. E a parte fictícia não, a parte visível, verossímil, não que a outra não seja verdadeira, mas a parte que você vê é pela manifestação, pelos efeitos físicos, pelo transporte, pelo som, por uma pictografia, por uma psicografia, que também não deixa de ser
provinda, oriunda do pensamento. A pictografia, a pintura do quadro em si, já é a causa, né? O efeito, o pensamento. E o espírito, ele pode manifestar-se de várias maneiras. Basicamente, a gente fala que a manifestação pode ser do mundo espiritual, dos espíritos, e aqui quando a gente fala mundo espiritual, não existe essa dualidade, mundo terreno e mundo espiritual. Na verdade, nem existe o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é esse aqui. E Kardec, lá no próprio Livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos estão nos assediando, nos acotovelando, nos influenciando mais do que imaginamos. Então é esse mundo que é o mundo espiritual. Então, quando desencarnarmos, quando sairmos desse invólucro, aqui ficaremos. Como poderemos ir para outro mundo? É o próprio universo que é o mundo espiritual. Não existe o mundo espiritual e o mundo dos seres corpóreos, ou seja, do irmão X, do irmão Dídima, do João Lemi. Sandra Adilson, seja bem-vindo à sala Luz no Caminho. Então, as comunicações, basicamente, elas ocorrem pela visão. Seria os médiuns videntes, né? E essas comunicações necessitam de um médium para intermediar esses dois planos. E quando falamos dois planos, aqui ressaltamos. É, na verdade, um plano só. Não existe plano espiritual e esse plano terráqueo. Pela visão, pela adição, né? Pelo tato, tem ruídos, que é a tipologia. Movimentos dos corpos, telecinesia, né? O desenho, aquele médio desenho que seria a pictografia, a música, eu não sei como é que chama a música, e assim por diante. Há infinitos tipos de mediunidade. Por consequência, também é infinito a maneira de comunicação. Pedro Dourado e Romana, seja bem-vindo. Paz e luz. Os espíritos se manifestam algumas vezes de forma espontânea. Espontaneamente. E por ruídos, muitas vezes por ruídos, por pancada. Frequentemente para ler um meio de atestar as suas presenças. Então, o espírito, essa manifestação que ocorre, é para, de uma certa forma, olha, eu sou o irmão X, eu estou vivo. Vejam-me, não morri. Dourado, seja bem-vindo. Paz e luz, meu irmão. Então, este é o objetivo da manifestação. E, fazendo uma pequena introdução relativamente à manifestação, é oportuno mesmo que um bom percentual, se não a maioria que sabe, mas é oportuno ressaltar. O espírito manifesta diante várias condições, 3 são necessárias, ou diria indispensáveis. Primeiro, o espírito querer manifestar. Porque é doído, meus irmãos. Você desencarnou, voltar para a carne, você já está fora da materialidade, voltar à materialidade, isso é duro. Segundo, ter a anuência, ter a autorização divina para fazer essa manifestação. Terceiro, o ambiente propício, ou seja, o médium adequado, então ter o ambiente propício. Então, para a manifestação, seja ela inteligente ou física, 3 coisas, ressaltando: vontade do espírito, a autorização da providência divina e o meio específico, vibratório, quando vai ocorrer essa manifestação. Veja bem, Fraterna pergunta se os animais sentem a presença de desencarnados, ou seja, dos espíritos. Eles sentem. E muitas vezes sentem e pressentem mais do que nós humanos. Mas, irmãozinhos, se eles pressentem, eles são médios. Não.
Não são porque eles não têm como repassar, não tem como ser medianeiro, repassar aquilo que viu. Isso tem até um caso clássico na Bíblia, eu não entendo muito de Bíblia, mas tem um caso clássico da mula de Balaão. Ela estacou, viu o espírito e não foi. Então o animal pressente, vê e é sensibilizado, mas ele, como não tem a fala, não tem a inteligência, se ele percebesse essa comunicação e propagasse, ele seria um médium também. Então vimos que os espíritos manifestam frequentemente por ruídos, por batidas, por algum tipo desses 5 sentidos nossos, mas sobretudo para falar, olha, eu existo, eu não morri, a vida aqui é tal qual aí. Então, na verdade, ele manifesta com o objetivo prioritário, esse objetivo de falar que está vivo. Foi perguntado, Kardec perguntou aos mentores, se o perispírito, essa casca, né, que envolve a semente, o esperma, que envolve o espírito, ele é alguma coisa material. A espiritualidade, à época, respondeu perfeitamente. Para nós, para vós nada, porque vocês não vê, não enxerga, exceto em alguns momentos dessas aparições e comunicações, né? Mas para nós significa muito. E o espírito, ele pode, através de uma modificação molecular, ou seja, ele modificar as moléculas dessa matéria. E qual é a matéria do perispírito? É uma matéria que nós não a conhecemos sobre a forma clássica. Porque nós conhecemos, Afonso Metor Isis, seja bem-vindo à Sala Luz. Nós conhecemos a matéria, esses 4 tipos clássicos. Matéria no estado sólido, que a gente pega, líquido, que é sistema água e congênero, gasoso, né? Que é o vapor, etc. Tal, e o estado radiante, que é o raio-x, o que sai do tubo de televisão. Esses 4 estados nós conhecemos. O espírito, o perispírito, é formado de matéria menos densificada, menos densa, matéria mais pura do que o estado radiante, mas não deixa de ser matéria. Não deixa de ser matéria. Então, e por ele estar nesse estado que nós não a conhecemos, que a matéria nós conhecemos, ele ainda é invisível. Ele não é apreciável, excetuando quando há essa intervenção medianeira, ou seja, quando o médium faz essa mediação, né? Aí sim a gente vê. Os espíritos que tornam visíveis se apresentam quase sempre, eles apresentam quase sempre na forma da sua última encarnação. Se o cidadão fumava, vem com cigarro, se usava um cachimbo, uma bengala. Mas para que isso, irmão X? É justamente dentro daquilo que nós falávamos. Para, de uma certa forma, ficar tacitamente provado. Olha, eu estou vivo aqui. Do outro lado, eu disse do outro lado, entre aspas, porque não tem lado, é aqui mesmo. Eu estou vivo. Nada muda conforme a morte, né? A morte física. Se eu sou bom, serei bom. Se eu sou ruim, vou continuar ruim. Se eu tenho inimigo, eu sou seu inimigo de alguém, isso também, pela mesma forma, irá acontecer. Por isso, Jesus, em sua sabedoria suprema, disse, ou pelo menos solicitou, exortou à época que perdoássemos os nossos adversários, porque se não o fizéssemos, seríamos entregues ao ministro, o ministro ao juiz, o juiz ao oficial de justiça. E esse nos enquadraria no cárcere, e aí nós não sairíamos até pagar o último ilhota, né? Ilhota. O último pingo do Jota, vamos dizer assim. Então tem
O fato de você desencarnar, sair da carne, morrer, você não acrescenta 1 grama sequer de bondade. Evidentemente que torna-se mais fluídico, que torna-se mais etéreo, você tem uma liberdade maior em função do corpo físico, que ele atrapalha a sua movimentação, o seu pensamento, em função da própria alimentação e alguma desestrutura orgânica, te traz transtorno, etc. Então isso você não terá. Mas pode ocorrer naturalmente, e aí é o que chamamos de umbral, e umbral nada mais é do que estado consciencial, estado de consciência. Não existe especificamente um lugar circunstanciado. Por exemplo, Vale do Suicida, Vale dos isso, Vale daquilo. Não existe isso. Por afinização, esses espíritos voltados transitoriamente ao mal pode agregar-se num espaço físico, mas não que existe algum espaçamento físico para o espírito. Então é aqui mesmo onde estamos. Então é um estado de consciência. Nada de taxa quente, nada de queimar em labaredas. Isso aí que o Dourado coloca, determinados espíritos que se manifestam de forma horripilante, isso é licantropia, né? Pode muitas vezes aparecer com um corpo de uma fera e uma cabeça de um animal, e isso ocorre, sim, ocorre. Notadamente são espíritos de um estágio mais inferior, bem mais inferior do que o nosso, e para, de uma certa forma, nos sensibilizar, nos atormentar, ou mesmo até praticar alguma jossa, praticar alguma coisa, uma pilhéria, por exemplo, né? Um estado de gozação, vamos dizer assim. J.R. Serena e Muriel, seja bem-vindo. Afonso também não tinha cumprimentado. Muito bem. Os espíritos que se tornam visíveis, eles apresentam, como dissemos, quase sempre na forma como viveu a última encarnação. E é uma forma, é uma aparência fugaz, factícia, muito rápida. Ela não é uma aparência duradoura. E se nós, cada um da gente, verificar, a gente já teve alguma lembrança, alguma aparência, pelo menos em sonho, e a espiritualidade foi muito clara quando Kardec falou relativamente ao sono e perguntou quando do sonho. Os mentores responderam a Kardec que não raro o sonho é a sua participação, é a sua estada em um grupo, em uma comissão, em algum lugar, que o seu espírito protetor ou que aqueles outros espíritos que te assessoram esteve com você, está com você. Mas muitas vezes nós não lembramos, A maioria do que se passa no sono a gente não lembra. Normalmente, ao acordar, a gente lembra só. Então, nós relacionamos com esses espíritos. No mínimo em sonho. No sonho, quando do sono, a gente... Outrora, disse Kardec, consideravam-se esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos, né? Muitos atribuíam até um milagre. Simão Rodrigues, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho, como milagre. Porém, a ciência espírita, ao descortinar o véu, ao tirar essa parte grosseira da nossa inteligência e, de uma certa forma, clarificar aquilo que outrora era dito mistério e milagre, a coisa passou-se como normal. Essas manifestações físicas inteligentes, ou mesmo essas manifestações físicas, nós somos sabedores,
Nós somos sabedores que é uma coisa normal e explicável. Mas, irmão X, a ciência, ela ainda não provou a reencarnação, a ciência não provou em laboratório que existe o espírito. Ora, a ciência espírita e muitos cientistas espíritas provaram isso. Entretanto, ainda, eu digo a palavra ainda, não há prova, porquanto o espírito em si, como vimos, ele circunscreve, perispiridicamente, ele é formado de uma matéria que a ciência ainda não conhece. A ciência está buscando esse elo perdido de onde veio todas as coisas, de onde veio a inteligência. Inteligência não, a inteligência vem para ela do cérebro, né? É uma coisa que ocorre. Mas o que antecede? E nós já estamos lá. Com os fluidos, com o espírito, né, com o princípio inteligente que veio nesse viajor do átomo ao arcanjo, nessa evolução constante. Então, esses fenômenos, meus irmãos, nada de surpreendente tem. Nada de surpreendente. Quando a própria doutrina espírita tira o véu, a coisa fica mais clarificada, fica mais limpa, menos opaca, e a gente começa a entender. Ora, irmão X, mas será que não seria mais sensato, mais racional, mais coerente, nós, nos grupos mediúnicos, a doutrina espírita, trabalhar como as experiências mantidas na França, daquelas mesas girantes, daquelas movimentação física? Então, era necessário, naquela época, aquelas movimentações físicas, e uma pleiade de espíritos assim participou daqueles ditos fenômenos, para sensibilizar os estudiosos e os mesmos certificar de que existiam, ou existe, uma forma inteligente por detrás da vida corpórea, por detrás de nós. Ora, no momento em que ficou caracterizado a existência desses espíritos, esses processos mediúnicos, no que refere à parte física, sobretudo física, né, porque os olhos vê, a mão sente, e algum órgão percebe, não tem mais necessidade. O que precisa, ocorre de uma forma bastante vulgar, são essas manifestações inteligentes, sobretudo na área da psicografia. Então, o que precisamos agora é estudar, passamos por outro estágio, é estudar esses fenômenos. A prova das manifestações físicas, transporte, mesa girante, isso aí já foi um período, né? Agora nós vamos estudar os efeitos decorrentes dessas manifestações. Igualmente é com a ajuda de seu perispírito, né? Que o espírito, ele pode falar, ele pode desenhar, ele pode escrever. Como? Pode movimentar uma mesa. Porque, na verdade, meus irmãos, e o que foi passado pelos nossos irmãos maiores, a codificação ao primeiro livro dos Espíritos, é que o Espírito, por ser muito etéreo, muito diáfano, ele é muito distante da matéria, ele precisa do perispírito para movimentar uma mesa, para fazer um processo de levitação. Ora, no momento que ele movimenta uma mesa, não significa que o braço do espírito pega uma das pernas da mesa, ou pega no seu dorso e a suspende, como nós fazemos. Como que os espíritos fazem? Os espíritos envolvem perispiridicamente a mesa, anula, vamos dizer, a gravidade que a mesma está submetida, né? Anula o processo gravitacional, e anular esse processo gravitacional, a mesa, ele pode mover a mesa para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade.
existe inteligência dos agentes estruturadores. Nós sabemos que esses agentes estruturadores, que são os agentes primeiro, o qual o Simba coloca na área de 3, toda a matéria advém do fluido. E esses elementos estruturadores, quem inteligencia-os é o espírito, é o princípio inteligente. Então, o fato, e pela mesma forma, para ter um processo de tipologia, o que é isso? Tipologia é barulho numa parede. Então lá o espírito pode fazer o barulho de um tambor, de uma batida, de uma corneta, um barulho, por exemplo, de uma louça caindo. Quantas e quantas vezes eu, você, no decorrer de nossas vidas, nós já não vimos assim uma porta fechar, o som de uma vasilha cair, a gente chega na cozinha, não tem nada. Mas fulano, eu ouvi uma voz. Como que o espírito faz para ter esses tipos de manifestação? Assim como, para o transporte de um objeto, ou a levitação também de um objeto, de uma mesa ou de uma pessoa, o espírito tem que envolver-se perispiridicamente naquele objeto. Para fazer esses barulhos, o espírito dirige-se um facho do seu perispírito àquele local e o barulho é feito. Algumas vezes, há também o processo de materialização desse aparelho fonador. Existe, pode haver a materialização. Mas no caso de materialização, meus irmãos, é oportuno aqui ressaltar e deixar bem tácito que é de maneira muito fugaz, muito rápida, né? Então, o fato dessa envolvência perispirídica dá àquele objeto, né, uma vida factícia, uma vitalidade momentânea. E muitas vezes, e isso ocorre nessas sessões mediúnicas, que, aliás, foi por isso que parou de chamar doutrinador, porque doutrinador depreende que eu sou dono da cocada preta, eu estou doutrinando, você é espírito maléfico, eu sou todo puro. Tanto é que os estudos modernos, isso já tem mais ou menos uns 10 anos, que pede-se para nem seja denominado doutrinador, mas um dialogador, um mediador. Porque eu estou conversando com o espírito. Porque eu falo, não, meu irmão, você já morreu, olha, meu irmão, siga o bem, olha, meu irmão, faça esse ou aquele tipo de caridade. Meu irmão, seja dócil. Xari, não seja dessa forma, você está, assim, muito réproba. Olha, Xari, faz isso. Mas se ela, como desencarnada, não quer ser o que eu sou doutrinador, negativo. Então, é um dialogador, é um participante. Porque o espírito, eu já senti, médio conversando com certos espíritos, e o cidadão, o espírito, dá cada uma no dito doutrinador, aquele dono da verdade, eu sou a doutrina, eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho, ninguém vê, né? Então, quando você se porta, o médico que se porta assim, ele está fadado ao insucesso. Ele está no caminho errado. Ele pode tornar-se antipático. E muitas vezes, isso não é raro acontecer, vamos dizer, entre aspas, a incorporação de um espírito, malfazejo de um espírito altamente evoluído em termos científicos e não moral, pega aquele dito doutrinador e coloca ele assim nos trilhos, chama ele, como nós falamos assim, mais asperamente, chama ele às favas. Meu caboclo, aqui não é assim não, o buraco é mais embaixo, não é dessa forma não. Então, por isso que você tem que ser humilde, você tem que ser simples, você tem que ser puro, e você não é mais do que o espírito. E o doutrinador remete-nos a isso. Por isso que o dialogador, o mediador, é mais... corre o risco de ser... Não, Adilson. Corre o risco, não. Muitas vezes é desmoralizado. Eu estava numa determinada reunião mediúnica,
e isso tem mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, estava lá o dialogador, pois é, meu irmão, olha aí, olha para a mão do médio aí, você vê essas mãos, ele olhou, não, eu morri, veja, você morreu, você não pertence mais a esse mundo, olha, você está aqui. Ele falou simplesmente o seguinte, rapaz, com que aspecto e com qual caráter você está falando isso comigo se você é uma pessoa que bebe constantemente, você fuma, você bebe, você tem um vício do tabagismo e você é um alcoólatra? Qual a condição moral que você está pedindo para mim? Está percebendo? Então aí, Adilson, é que ocorre. E isso ocorre naturalmente. Então não adianta. Ninguém é dono da verdade. Ninguém está por cima. Então você tem que ser humilde, conversando com o Espírito. Porque muitas vezes ele pode, inclusive, ele está ali manifestando, mas ele não quer melhorar, não. Com qual propósito você está falando para mim? Seguir, ir para essa colônia, seguir isso, fazer aquilo? Eu não quero, eu estou muito bem aqui, do jeito. Quer dizer, ele está afinizado com o mal, ele está praticando mal. Porém, é bom que se ressalte que esse estágio, ele é temporário. Viveu, né, Adilson? Realmente, a gente que participa da mediúnica, eu, a sexta-feira, eu participo da mediúnica. Então, a gente vê muita coisa mesmo. Esses fenômenos, relativamente à manifestação e o perispírito, isso aí Kardec fala, meus amigos, não se surpreenda com isso, porque isso, os espíritos estão usando o fluido, está usando o seu perispírito, dando movimentação e vida a esses objetos, assim, e na época tinha as máquinas, começou as máquinas a vapores, né? Assim como o vapor. Dar força a essas máquinas, movem esses motores. Ora, e o próprio perispírito, eu olho para um espírito, para um corpo, eu não vejo o espírito, e muito menos se eu visse o espírito no seu estado normal. O perispírito eu não vejo. Kardec comparou com o vapor. O vapor, no seu estado rarefeito, você não vê. Mas se você condensa, você vê. A hora que você está fazendo um café, aquele vapor que sai, dá para você ver. Próximo a chover, você vê as nuvens condensadas, né? Dá para ver o vapor. Mas no seu estado rarefeito a gente não vê. E assim mesmo é o perispírito. Foi quando Kardec perguntou se o espírito o perispírito era alguma coisa. Os espíritos, né? O mentor disse, para nós é muita coisa. É ali que reside a individualidade, né, meus irmãos? O jeitão, os caracteres, o que você está trazendo da sua vida transata, está tudo íncita, está tudo ali naquela parte perispirídica. Justamente, Kardec coloca aqui, quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, o espírito, né, não ergue como o braço, isso que nós falamos. Ele, de uma certa forma, envolve-a, anula o seu efeito, anula o efeito gravitacional e pela vontade ele move para lá, para cá. E isso ocorre com pessoas também. Evidentemente que há muitos truques nesses efeitos físicos, em termos de levitação. Porque o David Copperfield levitava assim com câmaras e ninguém via. Eu vi uma sessão com o David Copperfield passar a muralha da China, atravessar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e Kardec asseverou muito bem que devemos, ou deveríamos, levar mesmo ao crivo da razão, da sensatez, da lógica, para não sermos enganados por esses espíritos zombeteiros, por esses espíritos que atuam nessa área para, de uma certa forma, comprazer em termos de brincadeira, se sentir rejubilados em fazer a gente acreditar em alguma coisa que na verdade não existe. Então,
é um caso de charlatanismo, né? E Kardec coloca, os espíritos não estão ao nosso sabor. Seja bem-vindo a Cid Shark e Rafael Lopes. Verônica parece que eu não tinha cumprimentado ainda também. Então, Kardec pergunta e a espiritualidade diz de forma peremptória, nós não estamos às vossas disposições. Nós não estamos aqui para, ao bel prazer, transportar algum objeto, dar alguma instrução, fazer isso, fazer aquilo, em absoluto. E essas sessões de manifestações espirituais, veja a sincronicidade. Os espíritos bons, eles aproximam, eles manifestam após a evocação, dado a seriedade que são envolvidos os medianeiros que ali se encontram. Ah, irmão X, você está querendo dizer que então, se nós temos 10 médios aqui, e se não prevalecer o caráter, a moral, a caridade, o amor, não vai vir um espírito bom? Não vai vir um espírito de escola? Pode, meus irmãos, pode até vir e esse espírito manifestar. Mas normalmente, para instruir, olha, vocês estão fazendo isso, essa forma é errada, vocês não deveriam desta maneira proceder, assim, quer dizer, no aspecto de orientação, no aspecto educacional, pode sim ocorrer. Então, um espírito bom, um espírito evoluído, pode naturalmente vir, né? Vir numa sessão de pessoas réprobas, pessoas que estão ali para completar ou atender seus desejos pessoal. JR disse o seguinte, eu já vi muitos espíritos darem bronca nos médios, sim, e dão. Por isso que nada de doutrinador, porque doutrinador dá um aparato, meus irmãos, eu doutrino, eu ensino, eu sou Deus, eu sou xamã, mas não é no caso da nossa irmã não, né? Xamã é aquelas pessoas que trabalham com espírito mais voltados assim, aqueles espíritos da selva, índios, tudo, e o xamã é todo poderoso. Então, eu estou falando assim, o xamã no termo de poderio, né? Então, o doutrinador, por isso que a nova metodologia de estudo da mediunidade recomenda-se dialogador, mediador, né? E não doutrinador. Porque o espírito, na hora que você chega lá começando a falar, olha, meu irmão, larga disso, você já morreu, isso está errado, faz desta ou daquela forma, depreende que você é o cara. Você está ali, você é o bom, e ele tem que te obedecer. E muitas vezes, ele tem um conhecimento científico muito mais do que você. Só por você, algumas vezes, ser moralmente superior, então não é assim. E por outra, como eu já disse, né? O espírito pode não querer melhorar, o espírito pode não querer sair daquela vida. Eduardo Parmeira coloca o seguinte, interessante lembrar que nesta reunião cada um tem um anjo de guarda participando, o protetor e os participantes podem comunicar e alterar o grupo como um todo. E além disso, Eduardo, há uma redoma protetora que envolve a casa, a associação, aquele instituto, tem uma redoma protetora de fora. Dentro do centro tem outra, e na mesa mediúnica tem outra. Então, quando das manifestações desses espíritos, já está programado. Você fisicamente pegou a água para a fluidificação, você fez isso, fez aquilo, pôs a toalha, preparou o ambiente, mas o ambiente espiritual já estava preparado muito tempo antes. Vai manifestar 6 irmãos, desses 6 irmãos, 2 vai manifestar de forma uníssona, ao mesmo tempo, e os outros 4 vão... Então tudo adequado, tudo, né? E muitas vezes ocorre essas coisas, esses descompassos de um espírito chegar lá e dar bronca, colocar o médium, o doutrinador contra a parede, muitas vezes falar até coisa deste doutrinador,
não só para ficar devidamente caracterizado que aquele doutrinador deixou a humildade, deixou o amor, deixou de ser humilde, como também a evidenciar ao grupo que não é porque aqueles médios ali estão participando de um grupo seletivo, vamos dizer, do centro, é que tem esse poder. Então é permitido isso, né? Pela mesma forma, Kardec diz, e nós já falamos, mas como chegou mais pessoas, J.R. Paula Gota, sejam bem-vindos à sala. Então, reafirmando, quando os espíritos querem fazer um som de um tambor, de uma corneta, de algum objeto, eles fazem como? Eles dirigem um jato fluídico àquela parede, ou aquele imóvel, ou aquele objeto, e lá, né, sai o som. O som se esparge, o som evola de lá. Por outra, pode, em alguns casos muito raríssimos, haver o processo de materialização. De quê? Materialização do aparelho fonador. E veja bem, Kardec, falando dessas comunicações, e quando da evocação dos espíritos e esta comunicação com os espíritos encarnados, com os médiuns, né? Como que poderíamos qualificar, taxar, perceber que aquele espírito que estava comunicando é bom? É um espírito, vamos dizer, de Deus. É um espírito bom. Olha, a espiritualidade foi clara, e Erasto também corroborou nessa resposta, de que é só você ver o conteúdo da mensagem. É só você ver o exemplo, no caso da mensagem, tanto psicografada como psicofônica, né? O teor da mensagem. Aquela mensagem é uma mensagem pura, nos diz coisas boas, para a gente fazer isso, aquilo é dadivoso. Por outra, o exemplo que depreende da psicofonia, ou seja, o médium incorporado falando, aquilo que ele fala, eu colocando sob a ótica da razão e do bom senso, tem logicidade, é sensato, há coerência, e até bom que levamos à apreciação de médios outros que têm um conhecimento igual ou superior ao nosso. E veja bem, quando a gente fala em conhecimento, meus irmãos, é oportuno aqui sublinhar que o conhecimento, sobretudo nesse aspecto, prevalece o conhecimento moral. Eu, nos centros que eu frequento aqui, tem pessoas que não têm o conhecimento, não tem esse conhecimento científico, mas tem um conhecimento moral, e quando você aborda determinados assuntos que você pensa, olha, fulano de tal não vai sair dessa, ele não vai ter uma solução, e ele vai por cada caminho que você jamais esperava. Por quê? Porque usou a sensatez, usou a coerência. Muito bem, Eduardo. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Uma árvore boa, disse Jesus, não tem como dar um fruto mau. E pelo contrário, a árvore má não pode dar um fruto bom. Então, se aquela comunicação é de uma árvore boa, consequentemente, é de um bom espírito. E o fato, meus irmãos, de estar lá, Santo Agostinho, São Tomás, São Luís, Erasto, esses nomes pouco importam. Muitas vezes algum espírito até usa esse nome, e o próprio espírito do nome, digamos, o Erasto, permite, porquanto são espíritos do mesmo naipe, né? Do mesmo padrão vibratório. Eu fiz essa pergunta para o Florence Santon,
Eu estava numa sessão de como é que é? Pictografia, né? Numa sessão de pictografia, perguntei ao Florencio, esse dia até rematei um quadro de Picasso. Veja bem, esse Picasso, eu não falei o Picasso especificamente, esse Picasso que eu comprei aqui, efetivamente foi o espírito de Picasso que o pintou, ou seja, aquele espírito que esteve encarnado, esteve em carne, aqui na Terra, foi esse espírito que pintou o quadro? Ele disse-me, não, Décio, não necessariamente. Eles podem, lá tem escolas, como aqui tem, então, ele, como é um espírito evoluído em pintura, ministra estudos, pode ser muito bem um discípulo dele. E ele já sabia, porque para nós é o estado de onisciência, né, meus irmãos? O que é onisciência? A maioria desses espíritos mais evoluídos, eles são oniscientes. A onisciência é você conhecer passado, futuro e presente. Nós aqui só conhecemos o presente e o passado e o presente, né? Evidentemente, pela nossa atuação, nós podemos modificar e fazer o futuro. Mas esses espíritos, nesses estágios, não têm passado, presente e futuro, como nós temos. Então, o professor, o Picasso, já sabe o que o seu aluno vai desenhar e perfeitamente autoriza. A incorporação, conforme nosso irmão diz, ela não existe na verdadeira acepção da palavra. O espírito não entra num corpo como nós efetivamente entramos na carne. Até porque o espírito, por atuar numa dimensão, outra, da quarta dimensão acima, e essas dimensões, elas lidam com tempo e espaço, cujo tempo e espaço é diferente, então ele entra numa matéria mais compacta, que é o chumbo, como a gente joga uma bolinha de gude no estilingue, numa tela de galinha. Então eles entram assim de uma facilidade tremenda, não tem obstaculação. Ora, o fato de entrar, ele transporta, ele faz, mas esta incorporação, dita incorporação entre aspas, é você sensibilizar. O espírito desencarnado sensibiliza o espírito. Porque nós somos sabedor quando da encarnação, o perispírito inicia a peça vestibular, inicia-se a parte inicial, molécula por molécula, né? Átomo por átomo. Por isso que a encarnação, há o esquecimento, né? É porque, então, o perispírito, ele está intrincado, ele está íncito em cada molécula, ou melhor, em cada átomo do nosso corpo. Vai lá, Didima. Muita paz. Muita paz. Seja bem-vindo os outros que entraram aí. Rockman, Conecta, J. Orbe, Paulo e Gota. Paz e luz, meus irmãos. Os espíritos inferiores, eles são mais ou menos ignorantes. Então, eles são inferiores do que nós, né? Quando a gente fala inferior e superior, nós de espírito. Aliás, eu nem gosto. Eu, particularmente, eu não gosto de falar espírito inferior. Porque o homem é um espírito inferior. Nós aqui na Terra estamos no estágio inferior. Ora, se assim falarmos, meus irmãos, a gente, de uma certa forma, está colocando em dubiedade a criação divina. Deus não nos fez? Deus não fez o Espírito? Deus não confeccionou esse corpo que serve de templo ao Espírito? Como eu posso falar que eu sou inferior, que eu sou, né? Então, eu estou falando que uma obra de Deus é inferior. Eu acho que seria melhor e adequado se chamássemos... Então, o homem é incompleto, né? Nós, nesse estágio evolutivo, que vai do protozoário, do átomo ao arcanjo, e isso
não de forma absoluta, porque de forma absoluta ainda continua esse processo evolutivo. Então eu prefiro chamar de o homem incompleto, ele não é inferior. Muito bem, papá. Eu estou lendo o texto aqui, a área de texto. O termo incompleto. Pois bem. Então falamos da linguagem. A gente reconhece a qualidade do Espírito, se é um Espírito de Deus, se é um Espírito bom, se é um Espírito com um propósito benévolo pela sua linguagem. Isso no processo mediúnico psicofônico. Por outro lado, reconhecemos no psicográfico, seja escrita direta, né? Ou a psicografia consciente, pelo que diz a mensagem. Como colocou o irmão lá em cima, uma árvore boa não dá um fruto mau, como a árvore má não dá um fruto bom. Jesus assim diz. Os espíritos superiores, eles ocupam sempre com coisa naturalmente superiores. Essas comunicações de um espírito superior são comunicações que vêm, como dissemos, agregar conhecimento, somar, adir coisa que podemos implementar e contribuir com a nossa evolução propriamente dito. Mas eles, ocasionalmente, podem até ir em reuniões frívolas, de pessoas zombeteiras, de pessoas que estão ali para atender o seu personalismo, com quem eu vou casar, devo ou não fazer esse negócio, preciso ou não, posso ou não comprar essa chácara, compro ou não esse carro, faço isso, faço aquilo. Ou seja, posso ter a presença de um espírito superior numa reunião desse tipo? Sim, mas o espírito superior vem para instruir, para, entre aspas, dar uma bronca, falar que aquilo que estamos fazendo, adotando naquele processo de reunião, é errado. Pode perfeitamente, pode receber um espírito denominado, né? E aí compete o dialogador, normalmente numa sessão pública, isso é muito difícil. Numa câmara de passe, isso aí até pode, porque pode até os espíritos conceder essa mediunização, né? Ou essa passividade pelo médium. Isso é perfeitamente factível. Então as reuniões dessa natureza fazem sempre mais bem, porque atestam, né? Essas reuniões frívolas, essas reuniões de manifestações, essas reuniões de participação espiritual com levitação de mesa, respostas de algumas perguntas frívolas, se eu devo ou não casar, se eu devo realizar esse ou não negócio, esse ou aquele negócio. Essas perguntas que competem tão somente ao meu personalismo, pode naturalmente comparecer espíritos, pode comparecer espírito superior. Os frívolos, os inferiores, eles sempre aparecem porque se comprazem, eles se rejubilam, né, em ver a gente andando naquele caminho errado, e eles até riem disso. Somos sabedores relativamente a essa manifestação, isso é um fenômeno natural, não há milagre, como o pessoal da época, né, fazia, falava que existia um milagre, um fenômeno. Conectada a Josete, Andréia e Isis. Seja bem-vindo à sala Luz no Caminho. Então, veja bem, Kardec coloca aqui que o Espiritismo jamais fez milagre. Para a edificação de pessoas estranhas à ciência espírita, nós dizemos que não há para se comunicar com o espírito, nem em dias, nem em horários, nem em lugares específicos, né? Não precisa de altar, não precisa de centro, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa de
patuás, não precisa de pontos cabalísticos, você não precisa de fumaça, você não precisa de bebida alcoólica. E outra coisa, não precisa de dias, né? Não precisa de horários. Então aquele médium que se arvora a receber Dr. Bezerra, Alfredo, são médios, um espírito X, e com esse espírito constantemente praticar curas, praticar ações fenomênicas em determinados horários, abre os olhos. Pode tratar-te de charlatanismo, ou mesmo um efeito placebo. Porque a medicina, ela é muito clara. Você está com a dor de cabeça. Entre 10 pessoas que estão com dor de cabeça, você dá um comprimido o médico fornecer um comprimido de farinha de trigo, ou seja, sem composto, sem nenhuma droga dentro do remédio, né? Dessas 10 pessoas, 6 pessoas, 60% pode sarar completamente a dor de cabeça. Então, muitas vezes, e a pessoa é envolvida naquele ritual, naquela magia, naquelas palavras, naqueles patuás, naqueles processo todo que envolve esse tipo de cura, o cidadão sai curado, mas é um efeito placebo. Balco coloca aqui, nós complicamos muito. A verdade é que tanto lá como cá, existem pessoas boas, excelentes mensagens. As pessoas chulas com mensagens chulas. Devemos sim passar essas mensagens ao nosso crivo da razão, ao bom senso, verificar se aquilo efetivamente agrega valor, né, Balco? Ver se, muito bem, Balco, perfeito, ver se aquilo nós podemos passar às outras pessoas e, se de fato passou naquilo que outrora era dito Conselho Universal dos Espíritos, porque Kardec, em suas obras, antes de ir ao prelo, antes de haver a publicação propriamente dita, passava ao Conselho Universal dos Espíritos. Hoje, nós podemos, naturalmente, passar, além do crivo da nossa razão, da sensatez, da coerência, do bom senso, etc., passar à apreciação de médios ou de pessoas outras formadas, tarimbadas, especializadas naquele campo. Naquele campo. Já estamos terminando, tá, meus irmãos? Então, evocação dos espíritos, devemos fazer? Sim, deve ser feita. Há, dentro do movimento, centros espíritas que nem grupo mediúnico tem. Parece que estão querendo tirar os espíritos da própria doutrina espírita. E não faz sentido. Você deve evocar o espírito, mas evocar sobretudo em nome de Deus. Ó meu Senhor, meu Pai poderoso, faça com que o espírito X, o espírito Y, o espírito Z, por exemplo, um pai, um tio, um irmão, aquela pessoa que detém algum conhecimento, manifeste-se, se ele tiver essa condição, Deus, Jesus, o meu santo, o meu anjo protetor, que assim permite que ele faça essa comunicação. Porque sabemos e falamos no início do nosso bate-papo, que para a manifestação espiritual, para a manifestação de um espírito, ele tem que ter, em primeiro lugar, vontade. Porque voltar à matéria, ou ter relacionamento com a matéria, é doído. Segundo, o meio fluídico ser adequado, o médio proporcionar as condições. E terceiro, ele ser autorizado pela divina providência. Está na condição de fazer aquilo? Tem condição? Então, querer, ser autorizado pela divina providência e poder fazer, né, o meio ambiente lhe propicia. Veja bem, todas as orientações, coloca Eduardo, hoje no movimento espírita, é que não devemos evocar os espíritos, não temos condições. Mas essas evocações, Eduardo, toda mediunidade, todo grupo mediúnico trabalha-se com evocação. E é disso que nasceu a nossa doutrina. Evocar naturalmente, sempre em nome de Deus, sempre em nome dos espíritos superiores, sempre em nome... E com fim
princípio de ajuda, com fim, sobretudo, de amor. Meus irmãos, nós fechamos por aqui. Há algum questionamento? Magia, Fábios, Isis sem ver o bom retorno. A sala luz no caminho. Há algum questionamento, meus irmãos, ou alguma coisa que ficou assim, de uma certa forma, meio nubilado, né? Ficou meio enuviado, ficou meio opaco? Muito bem, Isis. Meus irmãos, pelo último preço, eu lhes pergunto, há alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta? E não havendo, meus irmãos, algum irmão gostaria de... Maravilha, 29h30, né, Gota? Eu posso até colocar essas duas questões aqui. Então tá bom, fraterno. Algum irmão quer fazer alguma colocação? Muito bom, muito bom. Então, meus irmãos, eu fico assim, muito contente. Sintam-se abraçados. Um amplexo de 2 voltas. E que em nossas casas, pela mesma forma, as melhores vibrações espirituais também se instalem. E nesse momento aqui, eu vou chamar o nosso amigo Sid Shark. Falei com a Sil aqui, ela já me falou em PVT. Eu vou chamar o nosso amigo Sid Shark. Ele vai fazer a nossa prece, aonde eu peço ao irmão que vibre ao nosso irmão Raul, porque eu acho o Raul Teixeira, o Raul, um dos... Não é eu acho não, ele é. E ele é muito novo. Está prestes, pela própria idade, Divaldo desencarnar. Divaldo está com 85, né? 85 anos. Em termos normais, o ser humano vive dessa idade aí a 95, estourando 100 anos. Mas a partir de um determinado ponto, as próprias funções orgânicas já não facilitam mais a comunicação. Então é natural, isso ocorreu com o Chico, é natural que de um determinado momento, não que a espiritualidade o deixe, mas então eu estava tendo e pensava assim, ele, um Alberto Almeida, tudo, o Raul é novo. Vamos, eu peço ao nosso amigo Sid Shark, na prece, faça uma vibração e nós, pela mesma forma, endossamos essa vibração, tá, meus irmãos? Peguem também um copo com água, coloque próximo ao micro aí no seu ambiente, que a mesma será fluidificada. Depois beba com fé, com resignação, com amor, com caridade. Eu tenho certeza que as estruturas desse líquido, né, serão transformadas em um bálsamo e ela sanará ou debelará essa doença física ou mental. Suba, meu irmão Sid Shark. Muito bom. Eu vou descer. Muita luz, muita paz. Depois eu volto para dar os recadinhos final e pôr a música. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Irmãos em Cristo. Que a sublime luz do Mestre permaneça conosco. E eu peço permissão ao irmão X para de antemão pedir desculpas pelos problemas havidos ontem. Estava muito difícil. Estava havendo um retorno no meu mic. Eu, enquanto falava, estava ouvindo vozes de pessoas que já falaram, como Chanri. Estava difícil. Ontem foi dificílimo. Boa tarde. E hoje eu vi
depois de ter me alimentado ontem com o nosso irmão Baldo, tomar um pouco dessa água que foi servida pelo nosso companheiro, o irmão X. Eu quero apenas, no nome dele, também agradecer a conectada, serena, a essas pessoas que tanto contribuem na tela para os estudos. A Isis, que está aí ajudando sempre, e dizendo que Espiritismo é isso, é estudo, estudo e estudo. Que devemos trocar ideias. Erros acontecerão porque nós não somos os donos da verdade. Mas erra quem procura fazer. E a sapiência está em você tentar corrigir os erros. E neste diapasão em que nós nos encontramos, procuremos relaxar, nos sentarmos mais comodamente, buscar o melhor para o nosso corpo físico, elevar a nossa mente, esvaziando-a dos problemas do dia a dia, na medida do possível, deixar que a conexão com o todo, com este universo maravilhoso, que nos dá tudo o que precisamos, irradie para nós as melhores energias, as quais possamos manipulá-la e direcioná-la para a quem necessita, a quem neste momento está precisando dela. Para os nossos familiares, os nossos amigos, Raul Teixeira. Cada um dentro de si manipular essas energias. Para nossa amiga Rô Estrela, que se encontra cirurgiada. Senhor amado, aqui estamos reunidos em teu nome, unidos em pensamento, tentando modificar as nossas ideias, o nosso eu interior, para que dele flua sempre as energias benéficas que farão ter melhor. Senhor, para que seja modificada as leis do Pai eterno, de Deus, o nosso. Nós rogamos que seja feita a sua vontade, mas que tenhamos força para suportar este cálice amargo das vicissitudes deste mundo no qual vivemos. Senhor, sabemos que tudo está dentro dos teus conceitos, está dentro do teu hálito divino, que é essa energia que mantém o universo em constante evolução. Sabemos que sabes o que é de melhor para cada um, mas a nossa caminhada permite que roguemos a Ti para que olhe um pouco mais, para que assista um pouco mais a esses companheiros que já alcançaram a maioridade, que já têm os seus corpos doloridos, rotos pelo uso constante. Pedimos a Ti por
Free, por Rua Estrela, por nós próprios, por aqueles que se encontram pelas calçadas, por aqueles que estão nos presídios e sobre as camas dos hospitais. Sabedores que somos da tua benevolência, da tua sabedoria, agradecemos nesse instante que estás atendendo a cada um de acordo com o seu merecimento. E agradecemos esta oportunidade de estarmos juntos. E agradecemos esta oportunidade de poder conhecer todos na mais longínqua distância em que estejam. E assim, agradecidos a Ti, agradecidos a Jesus, aos irmãos que nos acompanham nessas salas, é que passamos a palavra ao companheiro que preside os trabalhos, para que ele possa encerrá-los em tua santa e bendita paz, e que ela nos acompanhe para sempre. E assim seja. E assim será, meu irmão. Deus seja louvado, e assim será. Peço-vos agora que aqueles que pegaram uma água, tome com fé, com resignação, com humildade. Aqueles que ainda não pegaram, pode pegar naturalmente. Pense nessas palavras ditas do fundo do coração pelo nosso irmão Said Shak. Tome com fé, com resignação, com humildade. Temos plena convicção que, sendo do merecimento, você debelará, né, esses males. E possa dar também a sua esposa, o seu esposo, a nora, a sogra, o vizinho. Faça isso, meus irmãos. O próximo estudo que nós vamos fazer é dia 18. Dia 18 nós vamos estudar isso que está aí na área de texto. No dia 23, o Balque já confirmou aqui que a gente, ele vai fazer o estudo aqui de forma sequencial e sistematizada. Nós já temos fazemos a programação para o mês, a candeia sobre alqueire. Isso dia 23. Isso. Olha, falando, eu pensei que o nosso amigo Raul tinha 56 anos, mas ele tem menos de 50 anos. Ele está numa faixa de 48 a 49 anos, parece, viu? É uma pessoa muito jovem. Meus irmãos, muita paz, muita luz. Eu vou colocar uma música aqui e nós vamos saindo gradualmente. Através dos olhos meus, a emoção que sinto tem que estar aqui, quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, a primavera em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre.
na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.